Você, designer de sobrancelhas iniciante, sabe aonde começar a aprender? Sim, essa é uma das maiores dúvidas de quem está iniciando na área. Aonde eu começo a aprender, Kátia? Em casa, a domicílio, em espaço de terceiros, em espaço próprio? Então, eu vou te contar as maiores vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. Primeiro, em casa. A maior vantagem de você começar a atender em casa é o custo, principalmente para quem está iniciando, um orçamento pequeno. Eu não vou ter gasto com aluguel,
pessoal e o profissional. Não que você não vá postar pessoal no seu profissional. Tem sim que postar um pouco do seu pessoal, porque pessoas se conectam com pessoas, certo? Então as pessoas querem ver quem está por trás, né? Quem é a Kátia, o que ela faz, certo? Outra coisa que é importante, esse perfil profissional deve ter a sua foto pessoal no perfil, certo? Porque muitas vezes eu vejo muitos profissionais colocando a logo lá. Só que as pessoas não conectam com o logo, elas conectam com outras pessoas, certo? Então a gente tem que sempre pôr uma boa foto no perfil, mesclar conteúdo pessoal com profissional. Coloca no stories lá um vídeo do seu cachorro, da sua família, dos seus filhos, mostra, por exemplo, sua rotina na academia, mas sim, tem que postar profissional, mostra antes e depois, explica o caso, né? Mostra uma reestruturação sobrancelha, construção, tá? Como que era antes e depois de feito daquele design, que dá uma diferença grande. Então é muito importante você mesclar o conteúdo, tá? Para não ficar maçante e cansativo e para conectar, né, com o seu cliente. Mas, Kátia, então qual que é o ideal? O ideal é postar 10 stories por dia e pelo menos um post no feed, tá? Mas será que eu consigo 10 stories? É muito, mas também é pouco, tá? Com você mostrando um pouquinho do seu dia a dia, você vai ver que rapidinho você grava os 10 stories, tá? Tem que ter uma força de vontade, né, de estar gravando conteúdo. E o feed, a gente mescla também, coloca um conteúdo, né, faz um post lá no Canvas, um conteúdo para seus clientes. Por exemplo, deve escovar nas sobrancelhas, qual é a duração da rena, sabe? Conteúdos que mostrem, que sejam valiosos para os seus clientes. Aí você posta um conteúdo, posta um antes e depois, posta uma foto pessoal, aí você mescla um depoimento, né, do seu cliente, para você não ter aquele feed só antes e depois, antes e depois, antes e depois, certo? E como que eu vou conseguir seguidores, cara? Se o meu Instagram é novo, acabei de criar. Então eu vou postando conteúdo, marcando, né, a cidade que eu atendo e usando os hashtags com o nome da cidade, sobrancelha, o nome da cidade. Isso ajuda bastante. Mas para início, nós vamos trabalhar muito com conteúdo pago, anúncio pago, tá? Sabe aquele trabalho que você fez, ficou exemplar? Você fala assim, ficou muito bom. Você posta ele no orgânico, né? Que é posta e deixa ele 24 horas rodando sem pagar anúncio. Depois a gente vai pagar para o Instagram mostrar esse anúncio para uma determinada região, no caso a região que você atua, certo? Então as pessoas do sexo feminino, da cidade X, da idade entre 18 a 60 anos, que tem interesse na área de beleza, né? Você vai citar lá a sobrancelha, vão estar vendo esse anúncio seu, que você atende na cidade X. E aí elas vão começar a te seguir, começar a perguntar sobre o trabalho, né? É aí que a gente inicia o Instagram, que começou agora, tá? Então aí as pessoas vão vendo, vão marcando horário, vão indicando umas para as outras, tá? O boca a boca funciona muito. Antigamente era a TV